Mari, eu vou fazer a apresentação geral. Mari é repórter de alguns coletivos importantíssimos no fazer jornalístico brasileiro atual. Os que eu coloquei nas redes são o Voz das Comunidades e o Favela em Pauta, mas ela participa de outros, ela pode falar sobre isso. Eu não sei a idade de Mari, ela vai falar para a gente. Mari é uma repórter super jovem. Eu acho que ela é, inclusive, eu sei que a palavra é meio pesada e é complicada, mas eu posso falar que é um exemplo, mas é. Para muitos dos nossos alunos e alunas no curso de comunicação do campus de Caruaru, do campus de Recife, né? Que hoje vem enfrentando muito assim medo de que tipo de mercado vamos encontrar pela frente. E a gente hoje tem um mercado que a gente ainda não sabe que mercado é esse, né? Sim. E a gente pode pensar, inclusive, que eu não vou falar mercado, porque talvez não soe à altura, mas a gente tem um nicho que hoje mesmo eu percebo isso demais, dando aula no Agreste de Pernambuco. A gente tem a maioria dos países, desculpa, a maioria das regiões. Oi, Rodrigo, ele está aqui. A maioria das regiões brasileiras, assim, elas não são cobertas jornalisticamente. Assim, elas não aparecem. Então, a gente iniciou ontem no Observatório da Vida Agreste uma cobertura de algumas cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco, porque a gente não tem cobertura. Não seria justo dizer que essas cidades não têm jornalistas e que fazem localmente, sim, o seu trabalho, mas o que a gente percebe é que esses trabalhos não reverberam. E é claro, não dá para tudo reverberar porque não tem espaço para isso, mas a gente está falando assim de graus de importância na vida das pessoas, de questões que estão acontecendo que não surgem. Então, só para citar um exemplo, Mário, não sei nem se tu. Acho que eu falei isso nas aulas. No início da pandemia aqui em Pernambuco, várias cidades dos sertões, do sertão aqui de Pernambuco, sofreram inundações. Choveu muito em algumas cidades, elas ficaram inundadas no início da pandemia. Então, imagina as pessoas falando assim: todo mundo em casa, não sei o quê, e as pessoas com as casas alagadas. Isso não foi pauta para além dos territórios específicos daqui. Como assim? Então, assim, você também, a gente conversou sobre isso já, né, não é, e é isso, tem aquela questão de que tipos de visibilidade são conferidas. Então, assim, a gente pode dizer que sim, existe cobertura midiática nas favelas e periferias cariocas, principalmente as cariocas, porque talvez falem por um Brasil todo. O Rio de Janeiro tem muita atenção, né, midiática no mundo todo, Sim. muito mais do que Pernambuco, muito mais do que, enfim, várias cidades do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a que tipo de visibilidade são conferidas a essas periferias e favelas, né, Mari? Que acho que é a grande questão aqui, né? Não é a que visibilidade, mas que tipo de visibilidade, né? Com certeza. Então, brigadíssima, Mari. Acho que esse é o grande mote da nossa conversa hoje. Te agradeço muito estar aqui. Estava com muita vontade de conversar contigo. Eu li seu livro em 2018 para uma disciplina e eu fiquei, meu Deus, maravilhosa! Estou muito feliz. Então, Mari, eu queria, assim, tem muito aluno e aluna que está ouvindo, que vai ouvir a gente, porque essa conversa vai ficar gravada, vai para YouTube, vai tudo isso, do Observatório do Moderno Popular. E Valderiza está aqui comentando já umas coisas, depois a gente comenta, Val. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Já que assim, tu é uma jornalista muito jovem, que tem uma participação em alguns coletivos, né? É, eu não gosto muitas vezes da palavra independente, mas é o que eu vou usar agora, coletivos independentes. E queria que tu falasse um pouquinho sobre assim, tua formação, como é que tu inicia, a tua idade agora também, e como é que é esse início especificamente de uma cobertura local, né? Local global, que obviamente periferias cariocas são globais, elas não são apenas locais. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Mari.
Sim, muito obrigada pelo convite. Eu tenho 21 anos, recém-completos. E, bom, eu estudo jornalismo na Federal de Ouro Preto, eu estou no sexto período. E eu comecei a atuar em alguns coletivos em agosto de 2018, então já no terceiro período, com 19 anos. E aí eu comecei a fazer umas coberturas em São Paulo, olha, nada a ver. Fiz algumas coberturas em São Paulo e já comecei a trabalhar em alguns coletivos de lá. E aí eu comecei a escrever para a revista Viração, que é uma ONG de educomunicação em São Paulo. E ali meio que foi a porta de entrada para o Rio, olha que loucura. E aí eu comecei em maio do ano passado no Voz das Comunidades, enquanto colunista. Então eu escrevia artigos quinzenais sobre violência urbana, que é um assunto que me interessa muitíssimo. É um assunto que me interessa assim desde muito pequena. É até engraçado falar isso, mas desde pequena foi um tema que os meus pais ficavam conversando em casa e tal. E, bom, trabalhava enquanto colunista. E aí, no começo da pandemia, eu fui para repórter do Voz das Comunidades. E aí, trabalhava na Hard News, bem imediato mesmo. E aí eu já estava de volta ao Rio, né? Porque a minha faculdade suspendeu as aulas, então eu voltei para o Rio, porque aqui era, enfim, mais seguro, eu tinha mais estrutura. E aí trabalhamos sempre de casa. E foi um grande desafio. Eu trabalhei em Hard News até metade de maio. E aí depois eu fui para o Favela em Pauta e voltei a ser colunista no Voz das Comunidades. Atualmente eu sou repórter do Favela em Pauta. E foi um grande desafio, assim, porque eu acho a Hard News muito difícil. A gente está lidando num momento super delicado. Eu lembro que logo no começo teve uma semana que eu só cobri morte e eram casos muito, mas muito delicados. E no final dessa semana, três entes meus apresentaram sintomas de Covid, um deles um idoso, e foi muito trágico, assim, a minha cabeça estava um turbilhão. Muito desafiador, assim, porque é isso. Eu Travou um acho pouquinho, Mari. Travou? Voltou Voltou, agora? voltou. Eu acho que o jornalismo comunitário, né, ele é muito próximo do morador, né? E aí o morador te liga e Sim, desabafa. sim. E é muito difícil, né? Porque, enfim, é um momento muito delicado e você tem que saber separar também, né? E é isso. E aí agora, no Favela em Pauta, que vai numa perspectiva mais diferente, Favela em Pauta não é hard news, então a gente fica mais tempo ali na matéria e tal. E tem sido incrível. Como então, só para também as pessoas que não conhecem ainda entenderem, o das Comunidades, tem uma pegada editorial que é mais Hard News, enquanto Favela em Pauta do artigo da reportagem. Tem Isso, uma diferença entre. isso. Certo. Mari, tu falou uma coisa que eu acho que é bem importante, assim. Esse jornalismo que vocês vêm desenvolvendo, né? Que ele que tem essa pegada hiperlocal, como o business chama, né? Assim, hiperlocal. Não tem aquela característica que, sei lá, eu, por exemplo, passei bastante, que é chegar num lugar, conversar com as pessoas e depois sair, né? Não tô falando que isso seja, nossa, porque os jornalistas são muito malvados, não sei o quê. Porque é uma característica, né? A gente viaja para um lugar, vai para não sei o quê e volta para casa. Uma coisa do jornalismo desse que vocês estão fazendo é essa proximidade, que para mim, inclusive, é uma questão assim essencial para a gente estudar, pensar hoje na prática jornalística hiperlocal, né? Então, você está muito mais seu corpo e toda a sua subjetividade
estão muito mais perto daquilo que serve, aspiando aqui, como objeto do seu trabalho. Com certeza. Então, as pessoas estão o tempo todo também te Exato. acessando, né? Exato, eu tô andando na rua e aí o morador me para e fala: por que que vocês ainda não fizeram a matéria sobre esse poste? Em tal localidade tá faltando isso. Então, é realmente muito diferente. Você não vai para o lugar e sai. Ali também é o seu lugar de moradia, né? O lugar que você também tem afeto, Uhum. de família e tal. Então, a experiência é muito diferente. Travou? Sim. E como é que tu lida com isso, Mari? Leva um pouquinho, mas foi. Como é que tu lida com isso? Assim, tu já desenvolveu algum tipo? Eu sei que tu começou há relativamente pouco tempo, mas tu desenvolvesse já algum tipo de estratégia para lidar com isso? Porque quando isso vai começando a se repetir, você também aprende a lidar com a coisa, né? Como é que tu vem lidando com essas abordagens das pessoas que dizem, e aí, cadê vocês? Eu acho que é sempre tentar deixar claro que ali quem tá é uma profissional, né? Eu tô ali enquanto repórter. Então, é explicar, assim, sempre isso, assim, ali é a repórter. Nossa relação é essa. Porque realmente Não me dá. confunde com a vizinha, né? Eu sou repórter agora. Exato, teve um caso que me deixou um pouco preocupada no início, de que um cara que ele cometia um erro, né? Que era ter o mesmo, não ter o mesmo telefone. O René entrou e Ei, que ótimo. não ter, não fazer separação de telefone, né? Pro trabalho e o pessoal. Sim. E aí o cara me mandava mensagem, tipo, todos os dias. Aí ele me mandava mensagem no Instagram também. Que, olha, nossa relação não é essa. Vamos parar, por favor? E aí Se eu eu. tivesse que falar isso. Ô Mari, queria te perguntar uma coisa, assim, qual tem sido, na tua opinião, assim, como pessoa que está produzindo, como está dentro dessa estrutura específica, assim, qual tem sido para tu as principais diferenças entre uma cobertura dessa, vamos dizer, big imprensa, assim, e a cobertura que tanto vocês vêm fazendo, ou eu não sei se dá ou não para colocar, e você me diz isso, mas sei lá, agência pública ou ponte, né? Essas agências mais independentes assim. Existe uma separação, existe uma diferença de abordagens ou não? Ou esses veículos também já entenderam, até por causa das provocações que foram feitas, que, que outra abordagem é necessária? Isso acontece ou ainda há uma diferença, na tua opinião, de abordagens? Olha, eu acho que há sim uma diferença na abordagem. Eu acho que eu poderia listar alguns aspectos, assim, que eu acho que ficam bem nítidos da diferença de cobertura. Bom, eu acho que quando se trata de cobertura hiperlocal, como o Voz das Comunidades faz, o Fala Roça faz, o Uhum, paveldarrocinha.com faz também, uhum, alguns veículos de São Gonçalo, na região, aqui no Rio mesmo também. Eu acho que primeiro que é empatia. Eu acho que isso faz completa diferença. Esse tratamento também com o morador, tratamento de respeito. uhum. Eu acho que não romantizar também determinadas medidas restritivas, como isolamento. Falar que, olha, Sim. eu acho que a gente precisa, os veículos precisam se dar conta que há toda uma complexidade, assim, na favela o nível de densidade populacional é muito grande, as casas são muito próximas, em algumas localidades não tem saneamento básico, isso faz completa diferença. Uma coisa é você falar isolamento social
para quem tem estrutura mínima em casa, tem comida, tem um emprego, você vai poder fazer um home office, você tem estrutura para isso. Outra coisa é você falar de home office para uma pessoa que, enfim, mora um cômodo com 5 pessoas. O auxílio Uhum, emergencial ainda não saiu. Você não sabe se você vai ter uhum, comida para o outro dia. É, é muito complexo. Então, eu acho que os veículos superlocais, eles trazem essa perspectiva, sabe? Esse olhar sim. mais empático, essa outra perspectiva. E que faz toda a diferença, toda. Outra coisa também, eu acho que tem toda uma romantização por exemplo, aqui no Rio tiveram favelas que fizeram, vamos supor, vaquinhas e conseguiram levantar dinheiro para poder fazer detetização de algumas ruas, vielas e tal, principais vias. E aí sai Uhum, no jornal como se isso fosse, oh meu Deus do céu, mas olha, a gente tem um problema social que é gravíssimo. uhum. Não pode ser perdido de vista. A gente precisa Uhum. falar sobre as especificidades e também não é generalizar, porque cada favela é uma favela. Essa é uma questão que eu acho bem importante. Exato, cada favela é uma favela. E não dá para você colocar tudo no mesmo saco, porque, enfim, não é isso. E aí você está fazendo uma cobertura que é rasa e que ela é muito pouco informativa. Uhum. E aí eu acho Me que. lembro. Diz, Mari, fala. Não, pode falar. Eu me lembro que um dia a gente estava em aula, conversando, enfim, e você falou uma coisa que eu fiquei pensando hoje a gente voltar a ela, né? Você me disse que tinha, às vezes, repórteres que procuravam Ah, você como fonte, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Que também às vezes isso acontece comigo aqui, assim. E aí você falou sobre essa questão de repórteres procurarem você como fonte. O que, enfim, pode ser. A gente também é repórter, pode ser importante que um colega seu lhe, né, ó, esse lugar aqui não é um lugar que você saca, mas às vezes você acaba virando a fonte porque a pessoa não consegue se aproximar do local, o que é um problema também que ela precisa, gravíssimo. né, ela precisa superar, né? Uhum. E aí, Mário, eu queria saber assim, nesse sentido, né? é, eu tenho visto, por exemplo, em vários jornais, assim, aprenda a fazer pão durante a quarentena, aprenda a redecorar a sua casa, não sei o quê. Que ok, assim, eu acho que são questões. Eu quero aprender a fazer pão, você pode querer aprender a fazer pão. Enfim, não acho que isso seja, né? Mas ao mesmo tempo, eu queria saber de tu, assim, como é que, tipo, essas dicas que às vezes eu vejo muito nos jornais, né? Uhum. Como é que tu vê a distância entre essas questões, né? Tu falou agora há pouco de um cômodo com 5 pessoas dentro, por exemplo, né? Como é que tu percebe um certo, assim, se existe isso? Eu não quero inferir dizer que existe, mas um certo distanciamento ainda, me parece, de uma certa maneira de observar o que está acontecendo na vida da maioria, na verdade, das pessoas, porque a gente está falando de uma maioria. Quando a gente está falando de favela, de periferias, a gente está falando da maioria do Brasil, a gente não está falando de uma minoria Sim, sim. numérica, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco, como jornalista que está cobrindo isso, assim, da tua perspectiva desse certo distanciamento que pelo menos eu percebo entre sabe, algo que está acontecendo no país de acordo com esses jornais, televisões, enfim, e o que tu está vendo na realidade, como é que tá, o que é que tu está vendo, o que é que você está vendo no dia a dia? Sim. Eu acho que eu fico com muita, como eu diria, para não ficar feio. É, Pode falar palavrão, inclusive. eu fico muito chateada quando eu vejo esse tipo de matéria, porque o grande problema, ao meu ver, não é ter esse tipo de matéria, mas é só ter esse tipo de favela.
esse tipo de matéria. Há Uhum. outras realidades que elas precisam ser também exploradas. Tudo bem você dar dicas de, enfim, o que fazer sábado à noite, ou talvez de como fazer um pão, mas tem outras questões que precisam ser também exploradas, né? E aí isso me deixa bastante irritada, assim. Queria voltar Uhum. rapidinho sobre a questão dos repórteres. Não há problema nenhum em você pedir indicação de fonte, isso é algo absolutamente normal. A grande questão é a seguinte, quando a pessoa, que é o que acontece muito, né, olham pra gente, isso já aconteceu algumas vezes comigo, né, e simplesmente quer explorar, quer que você praticamente faça a matéria. Como assim? Exato. Você vai me pagar por esse serviço? Meu nome vai sair lá? Eu Pois não é. vou à rua para poder, enfim, fazer uma apuração para você, isso não faz sentido. Uhum. Então, e tem outra coisa que também já aconteceu. Te mandam mensagem no Twitter, sei lá como, conseguem o teu telefone, te enche de mensagem, só que você também trabalha, você também tem outras coisas para fazer. Você não Uhum. está à Uhum. disposição da pessoa. Então, isso irrita um pouco. Essa abordagem, né, que é muito desrespeitosa, é horrível. Sim. Agora, sobre. Desculpa, eu esqueci. Era. Queria que tu falasse assim, o que é que tá rolando na real Uhum. que você tá vendo, assim, tipo, o que é que eu tô vendo hoje nas favelas cariocas, que tá rolando agora, o que é que que eu tô percebendo e que é isso, que esse tipo de matéria sobre como fazer o pão e como redecorar a casa, parece que tá falando de um outro planeta, de fato, assim, não tô falando que essas matérias não tenham que existir, mas o Uhum. que eu estou falando é que elas têm uma certa prevalência em relação a um tipo de cobertura que não dá conta da maioria da população brasileira. É disso que eu estou falando. Sim. Vou trazer então um exemplo. Eu tô em basicamente 10 grupos de WhatsApp do Complexo Alemão e 5 da Cidade de Deus. Uhum, E são grupos que eu acompanho todos os dias. Eu fico ali acompanhando o que os moradores falam. E aí, o que acontece? Se eu não me engano, foi no dia 13 de maio. Se o Renê estiver aí, Renê me confirma, por favor, esse dia. Teve uma chacina no Complexo do Alemão. sim, sim. Então, começou a pipocar umas mensagens por volta de 6:30 da manhã, falando: vocês estão ouvindo tiro? Acho que é de determinada localidade. Aí outra pessoa comentou: sim, eu tô ouvindo. Ó, tá ficando mais intenso. Ó, eu acho que o meu vizinho foi alvejado. E aí depois começa a pessoa escrevendo, né? É, ouviu pessoas chorando. É sobre esse tipo de realidade que os jornais não estão Uhum, explorando. E aí uhum, depois, eu estava até analisando hoje novamente algumas matérias. Pelo menos 13 pessoas foram mortas, assassinadas, né, nesse dia. E aí, segundo, né, a polícia, uma dessas pessoas era um chefe do tráfico. E aí é interessante porque quando há, por exemplo, um suspeito ou algum traficante, né, que eles reconhecem, é isso. A matéria que aparece nos telejornais, que aparece nos jornais, olha, operação super bem sucedida, olha quantas pessoas morreram. E aí, numa uhum, situação de extrema calamidade, que o Brasil vive e é muito mais acentuado nas favelas, nas periferias. E aí você tem essas operações policiais, por exemplo, que, sim. enfim, são devastadoras. E aí os jornais não estão explorando isso. Não estão explorando Uhum, o psicológico dessas pessoas. Porque, veja, elas não. Enfim, algumas passam dificuldades no que diz respeito, por exemplo, à fome. E aí você perdeu o uhum, trabalho. E aí a prefeitura também não uhum, entregou as cestas básicas prometidas em abril. E aí? E o jornal não está abordando isso. uhum. Mari, vou perguntar uma coisa que eu não tinha nem pensado em perguntar originalmente, mas, enfim, até por conta do tipo de coisa que eu estou aqui te instigando a falar, assim. Como é que é também para alguém que lida com
discurso e representação como você, né? Como nós jornalistas, enfim. Como é também essa questão de ser acessada o tempo todo, ser procurada e estar falando sobre algo que se torna uma marca tão forte do lugar, do Rio de Janeiro, por exemplo, que acaba muitas vezes, a gente falou sobre isso, né? Que acaba se transformando, não é um clichê, um estereótipo, claro que não é uma mentira, um estereótipo não é uma mentira, o estereótipo é apenas uma verdade contada mil vezes e fechada nela mesma, não existe outras possibilidades além dela, a gente está falando disso. E aí a gente acaba, né, a gente está falando um pouco sobre isso, como é também, por exemplo, num momento como agora, iluminar iluminar outras questões que também estão aparecendo nessas periferias e favelas, como, por exemplo, é, organização de famílias, de grupos, de associações de moradores, enfim, que se organizam ali para meio que autogerir, se autogerir no meio de uma pandemia, já que você tem uma estrutura institucional muito fraca, falando de prefeitura, falando de governo estadual, falando de governo federal. Então, assim, como mostrar isso? Eu fico pensando que acaba que sendo esse jornalismo hiperlocal que vai dar conta e não esse outro jornalismo, né, desses grandes grupos, enfim, que vai conseguir visibilizar. E perguntar isso, assim, como iluminar também, não é que seja um aspecto positivo, não é nessa coisa bem e mal, mas como iluminar também essas potências e né, essa capacidade de inteligência e de organização que também existe nas periferias e favelas. Sim, porque é isso que eu estava comentando sobre a cobertura, né? Uhum. Sobre, nesse dia específico, que ela, eu acho que ela deixa muito visível a respeito da criminalização da pobreza, né? Sim. Enfim, tem o seu braço ali pela mídia, né? Que favorece muito a criminalização da pobreza, né? E tem violência? Tem, mas não é só isso. Isso talvez seja só um pouquinho da riqueza que é a favela, de como, por exemplo, os mototaxistas se organizam e conseguem fazer essa mobilidade ali dentro, sendo que os ônibus são muito escassos, os horários são limitados, não vão em determinadas localidades. Isso precisa ser dito, como que os restaurantes estão lidando, porque sim, na favela tem restaurantes e maravilhosos, como é que eles estão lidando, como é que eles estão se reinventando, como que, enfim, os pais estão lidando com as crianças em casa, quais são as estratégias, né, que eles têm criado. Uhum. Enfim, eu acho que é isso, é mostrar esses outros lados, sabe? Esses dias saiu, na verdade, acho que foi ontem, saiu uma matéria excelente, assim, da BBC, falando de um cientista que está pesquisando vacina para Covid e ele é favelado. E a matéria é excelente, assim, é super respeitosa e tal. Então, eu acho que é isso, assim, tem uma variedade tão possibilidade, assim, qual é o jornalista que vai ter acesso a esses lugares, que tipo de jornalista é esse, qual o tipo de formação que ele teve, enfim. Sim. A BBC tem feito umas coisas bem legais já há algum tempo, né? Eu percebo que eles têm se preocupado, assim, em chegar mais perto, né? Em tentar fazer uma cobertura menos, enfim, parecida com o que foi feito antes. Mari travou um pouquinho para mim, mas estás me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. Sobre isso, então, Mari, né? Você falou aqui você falou desse exemplo da BBC. É, a gente vem nas últimas semanas, principalmente, numa discussão global, tão global quanto a Covid-19,
Uhum. sobre questões raciais, né? A gente já falou um bocado sobre isso, eu e você em outros momentos, em aula, papapá. E eu não quero iniciar essa conversa lá do começo, porque, enfim, daqui a 20 minutos o Instagram vai tentar derrubar a gente já. Mas queria te perguntar o seguinte: tu acha que essa certa popularização, a gente pode dizer assim, uma popularização dessas questões raciais dentro especificamente do jornalismo, né? Porque hoje, por exemplo, eu vi eu não a sigo, mas alguém me marcou lá e eu fui ver. Alguém me marcou num post de Vera Magalhães dizendo que sim, é preciso pensar na questão racial dentro do campo do jornalismo. Tá, tá. E aí eu fico pensando, a gente está de fato inaugurando um momento novo nessa discussão, e se você acha que a gente já está vivendo enfim, uma virada de página, né, efetivamente, se a gente está passando por isso. Eita, Mari, travou de novo. Não, Destravou. desculpa, tá um caos essa internet, desculpa. Tá. Mas tu me ouviu? Ouvi que você tava. Eu só não ouvi o final. E eu acho que. Não, então, estou querendo saber assim, se na tua opinião a gente está passando efetivamente por uma virada de página, né? Assim, essa questão racial está popularizada finalmente, né? Depois de séculos que existe no país, mas enfim, vou dar uma colher de chá. Faz, não faz muito mais do que 100 anos que a gente teve de fato um fim de escravidão, então eu vou dar esses 100 anos de tempo para a galera ter pensado, mas eu queria saber de tu, assim, se tu acha que pronto, beleza, então a gente teve uma população essa discussão agora, tipo a classe média, aí os jornais, e não sei o que, a galera entendeu, caiu a ficha que o problema é estrutural. E se tu tá sentindo, assim, alguma mudança efetiva, né? O que é que tu acha que está acontecendo? Ai, Fabi, eu acho que eu só acredito vendo, assim, o negócio realmente acontecer. Porque realmente é um problema estrutural. E aí, na semana passada, tava todo mundo postando fotos aqui no Instagram em preto e tal, pedindo indicação de livros, etc. Mas não sei se as pessoas estão realmente dispostas a estudar, a entender que elas têm privilégios e que o que significa ter esses privilégios, e se elas estão preparadas para virar realmente a chave. Eu realmente não sei, me parece que não. Estão só surfando no hype mesmo. É, não sei, talvez eu seja muito pessimista, mas eu só acredito vendo assim. Enfim, eu acho que falta sinceridade um pouco das pessoas, sabe? Acho que todo mundo deveria ser antirracista. E se as pessoas estão realmente preparadas, assim. Eu acho que é muito interessante a gente ter algumas iniciativas, como a de semana passada, por exemplo, extremamente significativa, foi muito bonito, muito emocionante. Eu queria ter visto aquele programa O Em Pauta da Globo News na semana passada. Eu queria ter visto aquele programa enquanto criança, sabe? Eu acho que eu poderia É, ter total. outras perspectivas, sabe? Mas enfim, eu acho, eu olho determinados ambientes, olho determinadas redações e editores e não sei se eu acredito que esse novembro duplicado, né, esse ano, enfim, Uhum. não sei como é que vai ser. Eu espero que seja um grande novembro. Não, também, seja eterno, assim, mas não Sim, sei, assim, tô um pouco pessimista. sim.
Vou dar só um recado aqui. O Instagram derruba em 1 hora a nossa linda e maravilhosa live. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, vai mandando. Porque eu tenho várias perguntas para a Mari, eu não paro de fazer pergunta. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, mandem, que eu vou fazendo para a Mari aqui. Mas, enfim, só para vocês não me chamarem depois de uma déspota que não deixou ninguém falar. Estou aqui dizendo que o espaço está aberto. Mari, tu falou uma coisa que eu achei super importante agora, né? Dessa questão de um movimento que é super importante, que é estrutural e que precisa, de fato, né, ultrapassar o hype, Uhum, ele seja, ao mesmo tempo, meio que digerido por essa estrutura do hype, uhum, né? sim. E aí, nesse caso, eu acho que, enfim, por mais que então ele passe em algumas camadas enquanto hype, mas no caso que a gente está falando aqui do campo do jornalismo, ele vai precisar ser internalizado, né? Internalizado como uma questão estrutural. Pode ser hype para blogueiro, pode ser hype não sei o quê. Mas para o jornalismo, tem que ser uma questão estrutural agora, não dá para fazer negociação mais sobre isso, né? Exato, porque isso, o jornalista ele precisa ter essa alfabetização, sabe? Ele precisa é, saber reportar os casos, porque, olha, gente, o nosso trabalho é, é enquanto jornalista, né? E isso tem um peso enorme na sociedade. Muito do estereótipo que se tem da favela vem da onde? Esse estereótipo de Sim. que todo mundo ali é bandido, enfim, todas essas questões. Então, o jornalismo tem que ter essa responsabilidade, é dever, e isso é coisa mínima. Uhum. Mari, me diz uma coisa, nós duas vivemos em lugares que são extremamente estereotipados, né? Favelas, cariocas, Nordeste brasileiro. Queria te perguntar uma coisa, que para você, assim, que tipo de questão de reducionismo estrutural, né, fundamental existe hoje a respeito de favelas e periferias cariocas que você, como jornalista, derrubaria na sua primeira entrada como editora em qualquer redação que você entrasse? Tipo, essa pauta não vai mais acontecer, essa pauta morreu, ninguém faz. Qual Tem uma, seria essa tem, tomada de decisão? tem uma expressão, eu escrevi um artigo é, o ano passado que se chama O Jornalismo Descompromissado e o Susto Cotidiano. Nesse artigo eu falo, gente, olha só, o Rio de Janeiro está batendo recorde de mortes é, por conta a partir de policiais, e vocês estão tratando operação policial como mais uma, assim, mais uma na favela e tal. Tem questões que são estruturais, a gente precisa se questionar quem ganha com isso tudo, porque uma operação policial é muito cara, então quem está ganhando com isso Uhum, tudo? Essas questões precisam ser respondidas, mas elas não são. E aí uma pessoa é morta legitimada porque teve operação policial, então, olha, teve uma operação policial, tá tudo certo, né? Essa guerra contra as drogas, né? Essa dita, né? Guerra uhum, contra as uhum. drogas e tal. E se teve operação, tá tudo certo. E aí uma pessoa é baleada, é morta e. Opa, ela foi morta por bala perdida. É realmente bala perdida? É uma bala perdida que sempre age os mesmos corpos. Não faz Isso sentido. ainda continua? Isso continua. Continua ainda essa. É? Isso continua e é horrível. É bala perdida que sempre age os mesmos corpos, não faz sentido. Outra questão que eu até falei no Twitter, na semana do assassinato do João Pedro, foi um assassinato. Teve jornal escrevendo que ele foi morto. A conotação é diferente. E aí a gente, quando a gente se lembra, né?
de toda a estrutura, de toda a história. Isso só ajuda a naturalizar essas mortes. Uhum. Então, eu acho que eu atuaria nesse sentido, assim, a primeira coisa que eu faria. Sim. Eita, peraí, Mário, que eu mexi aqui para me enrolei. É, a gente falou agora um pouco sobre essa questão de. Falou um pouco mais cedo. Antes eu queria retomar uma coisa, amarrar aqui. Quando esses, por exemplo, a gente está falando aqui de uma cobertura meio manca, né? Meio que não consegue chegar muito perto, por um lado, e que a gente quer que mude. Uhum, E por outro, a gente estava falando também dessa quantidade de jornalistas, enfim, que procuram você, nos procuram para ter mais informações sobre os lugares. Como encontrar nesse sentido um equilíbrio entre querer que saia algo que diga de fato, né, que seja mais integral e íntegro sobre o lugar que você está reportando, uhum, não é você que está escrevendo necessariamente, e ao mesmo tempo não se deixar instrumentalizar por essa estrutura que sempre te procura para conseguir falar sobre esse lugar de uma maneira geral, assim, de uma maneira mais interessante. Tu tem algum, né? Como é que tu sair esse certo lugar entre a cruz e a espada, né, Mari, aí, né? sim. Como fazer isso? Olha, eu acho que é uma situação assim bem delicada, né? Porque alguns repórteres vêm sem nada, assim, sem nenhum tipo, nenhum mínimo de apuração, né? Mas Uhum, recentemente teve um que foi extremamente educado. Eu realmente não estava esperando, assim, ele foi realmente muito educado e me disse o que ele precisava, era uma indicação de fonte. E aí a gente foi conversando e fui apresentando algumas possibilidades, assim, tipo, olha, eu acho que você poderia falar com esse tipo de ONG, que também poderia, talvez te indicar algum caminho, eu acho que você poderia falar com essa pessoa. E não sei, é esse caso que vem à minha mente. Fui apresentando algumas uhum. possibilidades, E se ajudou. isso. E ele fez um excelente trabalho, assim, a matéria ficou realmente muito boa. Uhum, uhum. Ó, tem uma questão aqui que Fernando, que também do Rio de Janeiro, tá fazendo, Mário. Achei interessante sua menção à questão da empatia que o hiperlocal propicia. Na sua opinião, como isso interfere na abordagem que esse jornalista dará à matéria, né? Ou seja, como é que essa proximidade, né, com o ambiente, com as pessoas, né, e essa empatia consequente dessa intimidade, como é que isso, né, Fernanda está querendo saber, interfere nessa abordagem da matéria. Ah, isso é interessante. O Rick Trindade estava aqui, ele também é repórter do Favela em Pauta, e tem coisa de 3 semanas a gente estava conversando assim, olha, a gente tem quase certeza que essa pessoa não falaria tudo que ela disse se fosse para um jornalista da mídia Sim. tradicional, assim. É, em alguns casos eu acho que as pessoas se sentem muito à vontade de contar caso, né? De apontar outros Uhum, caminhos também, a pessoa fala, assim. uhum, E isso é muito interessante. Eu fiz uma matéria em janeiro que me deixou assim extremamente impactada. Foi uma matéria muito difícil. Enfim, eu ouvi coisas muito delicadas. Por exemplo, quase perdi o meu filho pro tráfico. E aí eu perguntei, tá, quantos anos o seu filho tem? Ah, meu filho tem 8 anos. Eu falei, oi? E aí a fonte me falou assim tanta coisa e foi assim muito interessante assim a relação. Ela sentiu muita vontade. Então eu acho que tem isso, sabe? Esse lugar talvez de conforto, de ver ali uma pessoa de confiança, que não vai deturpar a sua fala, pelo menos comigo pode ter certeza que eu não vou deturpar a sua fala. uhum.
Então eu acho que tem isso, assim, de confiança. Porque é realmente muito delicado. E eu Uhum. entendo os moradores, sim, claro. A repórter chega, mil perguntas, pede para circular com você por determinadas localidades e tal. E aí bota, sei lá, 5 minutos 5 segundos da sua fala, algo Uhum. completamente estereotipado, não mostra a riqueza do lugar. É, é óbvio que a pessoa vai se sentir constrangida, né? Então, acho que tem muito disso, Uhum. da pessoa se sentir confortável. E Sim. é muito bom. Então tem uma questão aí que acho que você está trazendo, né, Mari, que é um depoimento mais qualificado, digamos assim, uma informação mais qualificada, né? Uhum. Mas a gente tocou um pouco nisso já, mas queria só voltar, já que você falou, mas ao mesmo tempo que te coloca numa situação muito exposta, né? Sim, Assim, você falou, não deturpar a fala da pessoa, mas a gente também entende que as fontes têm seus interesses, obviamente, sim, né? Não estou falando que seja uma coisa ruim, mas toda fonte tem seu interesse, né? sim, Ela quer que aquela história dela, tá? Porque ela quer, enfim, que alguma providência seja tomada, ou que alguma coisa aconteça a partir da publicização daquela fala, né? sim. Então, nesse sentido, assim, não só na tua experiência, mas de maneira geral, ou na favela, ou no Voz também, assim, qual tem sido o resultado, né, dessas agências em relação a esse retorno das pessoas, né? Qual tipo de contrato vem sendo celebrado pelas comunidades e por essas agências, assim? As pessoas procuram para trazer mais questões, elas veem como um lugar que vai fazer jus à credibilidade que elas estão dando. Como é que tá sendo isso? Sim, total, assim. Tanto os moradores, né, meio que sugerem algumas pautas pra gente, às vezes chega pelas redes sociais também. Uhum. Então tem essa relação, assim, de muita super conhecido no Rio. E é isso, você tá andando na rua, tá ali com a roupa, com o uniforme, né, do Voz, e aí o morador vai lá e te para. Então eu acho que essa relação de confiança, assim, que eu acho que é muito característico. Sim. Vocês lançaram um aplicativo, né, no Voice? Isso, o Voz recentemente lançou um aplicativo e que eu acho que é um ganho muito grande assim para a comunidade, uma ferramenta muito boa assim de comunicação, muito, muito, muito. Como é que ele funciona, Mário, assim, rapidamente, assim, para que esse aplicativo vem servindo, assim, como é que ele muda? Então, esse aplicativo tem ali na página principal as notícias mais recentes, também tem a parte de fato ou fake, né? É outra coisa extremamente importante, né, da gente combater as fake news. Fake news, e a gente tem que se lembrar que a gente está em alguns territórios onde o nível de escolaridade é bem baixo. Então, essas fake news, essas notícias que elas são muito diretas, né, elas são bem rapidinhas, essas condições favorecem a disseminação. Reverberam, né? Exato. Então, é muito importante esse trabalho também, de falar, olha, isso aqui tá errado, e pensar Uhum. também a distribuição de como isso vai ser feito, sabe? Porque não adianta você também fazer só nas redes sociais, você tem que disseminar no WhatsApp. E aí pensar também como que essas checagens, né, vão ser feitas e também disseminadas, que é outra coisa muito, muito importante. Uhum. E aí eu acho que vem Vocês isso, têm assim, utilização. Fala, Mário, desculpa. vem para aproximar, é outra ferramenta, assim. Sim. Você falou algumas vezes do uso do WhatsApp, né? Eu vou fazer essa pergunta pensando que daqui a pouco a gente já vai encerrando, porque em uma hora ele derruba a gente. Se derrubarem a gente no meio da conversa, eu já agradeço a todo mundo que veio. Agradeço demais a tu, Mari, também. Acho que eu vou fazer um artigo sobre tu. Quero conversar mais sobre essa questão
dessa empatia que o hiperlocal propicia, porque a gente tem falado muito sobre isso nos últimos tempos. Mas queria te perguntar uma coisa sobre. Travou para tu, Mari? Travou para mim agora. Travou para vocês? Ai, meu Deus. Será que a gente vai acabar dessa maneira? Travadas. Mari, voltou? Desculpa, essa internet. Que vacilo. Não, tem vacilo nenhum. Vacilo são essas empresas de telefonia do Brasil, que são todas umas porcarias de internet. Vacilo não é da gente, não, Mari. Que é isso? A gente é maravilhosa. Voltou, Duda. Daqui a pouco eu acho que vão derrubar a gente, mas a gente vai seguindo. Tu tem usado muito o WhatsApp, né, Mari? Assim, fala só um pouquinho como é que é a importância da ferramenta aí nessa questão de fazer esse jornalismo de perto, né? Sim, sim. Eu acho que, sobretudo, levando em consideração que muitas pessoas só leem título, né? Então, qual estratégia você vai usar? Eu lembro que numa aula você disse assim: olha, jornalista que lute, porque assim, ele vai ter que dar algum de sintetizar no título, porque é o que é o nosso contexto, né? Então, Uhum. aquelas 3 ou 4 linhazinhas que vem ali no time, eu não lembro o nome. Tu fala em quem? Em que rede? Eita, vão acabar nessa live. O coisa já mandou aqui. Mari, vou escrever para tu pelo WhatsApp, que a gente está falando dele. Quero agradecer a todo mundo. Semana que vem tem outro Moderno Popular com Ciara Carvalho, que é repórter especial do Jornal do Comércio. Mari